O ensino do inglês, o ensino de um segundo idioma, ele é feito diretamente, sem o uso de traduções. Como isso é feito? Olá pessoal, eu sou a Tatiana Duarte e hoje nós vamos falar sobre o terceiro método de ensino de inglês de acordo com o autor Scott Tonsberry. Esse terceiro método, que se chama Direct Method, o foco é todo na parte oral, no speaking, sem que se faça uso de traduções o tempo todo. Então, qual é a teoria desse método? O aprendizado ocorre através de associações. Então, o aluno vai associar a língua com o mundo real, com onde ele está inserido, assim como acontece com a primeira língua. Mais um método falando sobre o ensino da segunda língua da mesma maneira que você aprende a primeira, sem ter traduções, simplesmente através da associação do que se é dito com o que está ao seu redor. Segundo esse método, a tradução ela pode prejudicar o entendimento, a fluência e a forma correta de se falar a língua, porque a tradução ela pode muitas das vezes atrapalhar o aluno ao entendimento de uma palavra, de uma estrutura, porque as línguas são diferentes, as estruturas das línguas são diferentes. Então a tradução ela pega só por uma parte, né, de um significado da palavra. Então a tradução ela acaba quebrando um pouco a fluidez, né, da aula, da maneira como o inglês é ensinado. Por isso, muitas metodologias, muitos cursos são totalmente contra a tradução e o uso da segunda língua, da target language, o tempo todo em sala de aula. Como eu havia falado, eles prezam por você aprender a segunda língua como você aprendeu a primeira, ou seja, de uma forma divertida, intuitiva, sem a necessidade de memorização ou de tradução. Como se trabalha com esse método? O professor utiliza a segunda língua o tempo todo durante a aula, através das percepções do que se é falado, as associações com a utilização de objetos, coisas que estão ao seu redor, perguntas diretas e respostas. Tudo isso é utilizado para que o aluno consiga entender sem que se faça o uso da tradução. Porém, existe um problema. O uso da target language o tempo todo durante a aula pode ser um pouco estressante, tanto para os alunos, às vezes até como para o professor, porque a gente percebe que o aluno não está entendendo e isso gera uma ansiedade. Então, às vezes, é uma perda de tempo o professor ficar o tempo todo ali insistindo no uso da segunda língua, ao invés de repente, já dar a tradução para que aquilo clarifique logo a dúvida do aluno. Então, a gente tem muito que balancear, a gente vai ver depois que eu passar para vocês todos esses métodos de ensino de inglês, eu vou falar o que eu uso e como eu faço uso de tudo isso que eu já estudei. Então, o objetivo é você desenvolver a sua forma de dar aula. Tudo tem seus prós e contras, então você vai chegar num consenso do que é melhor para você e para os seus alunos. Como a gente pode utilizar isso na sala de aula? O professor, em determinados momentos, de acordo com a necessidade do aluno, os tipos de aluno, ele vai fazer uso da target language o máximo possível, pedindo com que o aluno faça também o uso para que ele comece a se acostumar a pensar na língua, a utilizar a língua o tempo todo, sem que tenha a tradução, evitar ao máximo a tradução, utilizando de mímica, imagens, perguntas curtas e respostas, dando as opções, sendo que aí o aluno já vai estar mais direcionado a uma das opções, ou como algumas pessoas recomendam, você traduz alguma coisa pequena ou outra, mas faz com que o aluno entenda num contexto. Então você vai trazer isso para a sua sala de aula de forma que você consiga ver que o seu aluno vai ter um progresso através do uso dessa metodologia. E aí, gostou dessa metodologia? Você já utiliza ela em sala? Como você faz as suas aulas? É uma mescla de metodologias? Você tem a sua própria metodologia? Me conta aí como você faz as suas aulas.
Espero a sua resposta. Não deixe de colocar os seus comentários, as suas dúvidas, sugestões, dar o seu like, compartilhar com outros professores. Quem sabe não tem uma pessoa que você conheça que está precisando dessa dica. Até o próximo vídeo com mais uma metodologia. Bye, bye!